Vamos ler o texto sagrado de Mateus capítulo 21, verso 28 a 32. Gostaria que, se vocês pudessem acompanhar aqui ou ler aí nas escrituras que estão ao alcance de vocês. Mateus 21, 28 diz assim: que nos parece, um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro disse: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigiu-se ao segundo e disse a mesma coisa. Este respondeu, não, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós com outro caminho, veio a vós outros no caminho de justiça, e não acreditastes neles, ao passo que publicano e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém, meus queridos? Minha fala se solidifica em uma parábola, que é a parábola dos 2 filhos. Uma parábola que nós podemos fazer um paralelo, uma ligação com a parábola do filho pródigo. Da mesma forma, um pai com 2 filhos, um aparentemente obediente e outro desobediente. E a gente vai ver alguns pontos, talvez, que a gente possa ligar. Mas aqui, meus queridos, eu queria ver, a partir desse texto, como é de costume meu, de tradição dos meus sermões, sempre sermões didáticos de ensino, de aprendizagem, de aplicação, de extrair lições bem superficiais, não coisa mirabolante, mas coisa prática, porque para mim evangelho, como disse o irmão Júnior, é praticidade. Evangelho não se caracteriza com teoria, com conceito, com definições. Tem muita coisa bonita em teologia, mas que não passa de mesmice, que não passa simplesmente de uma letra fria, que não passa simplesmente de conceitos vazios. Mas o evangelho é prática em sua essência. E é justamente a partir desse pragmatismo positivo, que eu posso até dizer, que eu queria que nós pensássemos o que é que Deus vê em mim e o que é que Deus vê em você. E a partir dessa pergunta do que Deus vê em mim e vê em ti, eu queria justamente prosseguir com 3 perguntas similares. E a primeira é essa, além da primária, que é o que Deus vê em mim, eu digo, vê um filho que vive de aparência e desobediência? Essa pergunta tem que mexer ao meu coração. Será se eu sou um filho, aparentemente filho? Eu estou dentro dos moldes da igreja, estou dentro dos moldes da denominação, estou dentro das estruturas físicas, da igreja realmente instituição, da igreja visível, do rol de membro, mas eu não tenho nada de filho. Porque, meus queridos, tem que nascer de novo. Amém? Para ser filho, tem que ter as características do pai. Para ser filho, tem que, de fato, refletir a glória de Cristo. Esse exemplo que Júnior disse é uma pura verdade do espelho. O espelho simplesmente está ali, mas ele não pode ofuscar a glória da obra. O foco não é o espelho, o foco é a obra. Simplesmente o espelho vai simplesmente dar uma evidência à obra, mas de fato a obra, que de fato podemos dizer que é Cristo, ele tem que ser evidenciado.
E nós cristãos não temos mérito, nós cristãos não temos valor nenhum. Eu dizia hoje na escola dominical acerca de dons, a gente muitas vezes olha para alguém e diz, como é que fulano, Deus pode usar fulano, como alguém tivesse mérito em ser usado. Eu quero dizer, quem é o crente que tem mérito de ser usado? Quem é o crente que por si só, que tem dignidade, a não ser na graça de Deus, e tomar realmente o pão e o vinho nessa noite? Agora, nem por isso eu devo negligenciar o cerimonial. Nem por isso eu devo entender que eu devo vir de todo jeito para um altar. Agora, em nenhum momento eu quero dizer a você que nem eu e você tem méritos próprios para dizer, eu vou cear hoje porque eu tenho dignidade própria de cear. Não pode, porque nunca teve. Amém? O que nos dá realmente a dignidade de cear não é a dignidade própria, mas é a obra de Cristo em mim e em ti. Amém? E esse filho, meus queridos, aparentemente, era um exemplo, talvez, dentro de casa. Um filho obediente. O pai diz, vai à vinha, vai ao roçado, vai ali trabalhar. O que é que ele diz? Sim, Senhor, estou aqui para servir. E o que a gente vê de crente que se define, que é contextualizado, é moldado dentro desse perfil, desse filho obediente. É um filho obediente, jovens, de conceito. É um filho, quem é que vai para o assentamento no próximo domingo? Eu, glória a Deus, aleluia. Quem é que vai trazer o que ele não precisa nem buscar, eu já trago. Mas não para, fica, melhor dizendo, fica simplesmente restrito a essa conversa, a esse altar, a esse púlpito. Eu sempre digo, e sou prolixo no que eu digo, uma das coisas que nós cristãos devemos fazer, é que eu sempre digo, olha, as ações falam mais alto do que as palavras, são ações que devem ser vistas na minha e na tua vida. Eu não posso ser medido a partir do que eu prego, mas eu tenho que ser medido a partir do que eu faço, de bom ou de ruim. Evangelho é prática, evangelho, de fato, é aquilo que o Júnior disse, é você testemunhar sem abrir a boca. E a dificuldade nossa, minha e tua, não sei sua, mas eu posso dizer minha, é justamente pegar esse conceito do evangelho e pôr, não hoje, mas depois dessas portas, do trabalho, irritado, com gente realmente confuso no seu ouvido, aí você sabe realmente. É a briga com a esposa, com o filho, com não sei quem, com todo aquele emaranhado. E aí, meus queridos, vida de crente está aqui. Por isso que você vê, olha o que é que esse cara disse ao Senhor. Olha, um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha via. Ele respondeu o quê? Sim, Senhor. Porém, não foi. A princípio, tão prático, não é isso? Vamos lá arrumar o texto, por favor. Ele disse, vai trabalhar. Ele não duvidou, ele não tutubiou, ele não questionou. Ele disse, estou aqui. Tem gente que não questiona nada, mas em compensação, não faz nada. Tem uma das frases bem rotineiras que eu dizia à igreja de Santa Luzia, ao pastorear 11 anos naquela igreja, quando fazia-se uma reunião, cada uma dava uma como é que diz, uma opinião. Eu dizia bem claro, olha, se dá uma opinião para ser igual, é melhor ficar calado. Se a opinião para fazer, melhor. E fala não é quem de fato simplesmente fala, mas tem quem tem voz, quem fala e quem faz. Porque você vai no meio congregacional que gente dá opinião, né? Devia ser assim. Devia fazer dessa forma, mas também só naquele blá blá blá. Ó, se eu fosse presidente da mocidade, olha, estava bem melhor. Se eu fosse pastor da congregacional, a igreja estava bombando. Era bom botar ele, né? Ó, se eu pegar o Conjunto Renascer, ela canta, marcha, lingueta de fogo subindo e descendo. Bota para tomar conta, para você ver. Aí o que eu quero dizer aqui a vocês, meus queridos, vida de cristão como um todo tem que ser na sua prática. Agora isso é em tudo. Amém? É isso que a gente tem que ver. E o Senhor deixou bem claro, aquele cara perguntou, tu vais? Ele disse, sim, eu vou, Senhor. Porém, não foi. E aí eu faço uma pergunta.
Você é do filho que vive na aparência da obediência, mas é desobediente? Ele disse que sim, mas não foi. E aí isso é muito, talvez, presente em nossas vidas, dizer sempre sim. Eu vou aqui. Mas na hora H, na hora da ação, e eu quero pensar com vocês, onde é que eu me enquadro? Nesse sim, mas num sim simplesmente, meramente o quê? Teórico. Num sim meramente superficial. Num sim meramente que não tem fruto. Num sim meramente só de folha, de aparência, de estética. E o que as pessoas mais gostam hoje é viver de estética. Já perceberam, como eu sempre digo, eu nunca vi ninguém feio em Facebook. Facebook ajeita todo, tira pé de galinha, toda qualidade de canhão, deixa o cabo bonito, tem uns filtros que eu não sei nem usar, e graças a Deus não quero usar. O cabo é rico, é bonito, não tem mulher feia. Aparência, um mundo de aparência. Tem gente, eu estava pensando, tem gente que manda uma voz no WhatsApp, um determinado pastor, jovem, que ele vai pregar, até a voz ele muda. Eu quero dizer uma coisa, seja você mesmo, seja autêntico. Amém? Não queira ser o outro, seja você mesmo. Uma das coisas que eu prezo de uma pessoa é ser ele mesmo. A pior coisa do mundo é você dizer sim, eu vou, Senhor, certo? Mas na hora H, não faz nada, porque é de aparência. É de conversa, mas não é de ação. Amém? Sim, Senhor, eu vou, porém, não foi. E aí vem o segundo filho. Você é um filho que vive na aparência e na desobediência? De aparência e desobediência. Segundo, você é um filho que vive de desobediência e de arrependimento? O segundo diz assim, olha, dirigiu-se ao segundo e disse a mesma coisa, mas esse respondeu não. Uma das coisas que muitos crentes, eu posso dizer os que estão aqui presentes, a começar de mim, a gente não gosta de receber o quê? Não. A gente vive, eu estou lendo como é que diz? Li um determinado livro que eu sugiro que vocês leiam, que é Podres de Mimado. O que tem de crente abestalhado, me desculpa a expressão chula. Gente que é não me toque, Jobson. Se tocar, vai ter depressão. Se bater uma palmada em Abner, ele vai entrar em crise existencial. Porque não pode. É aquele que o Karnal fala de geração mimimi. Né? Todo mundo é. Ou seja, pessoas que não conseguem viver um trauma. Já observou? Alguém morre, pronto. Vamos logo dopar logo Jó. Ele não vê nem o enterro da mãe, do pai, do avô. Não. Jó está lá, leso, dando risada. Já observou isso? Porque não querem vivenciar o quê? Trauma. Olha, ir para a igreja e levar a cajado, não pode. O pastor tem que ser mais ou menos o estilo o quê? Aquele Duarte, como é o nome do cara? Cláudio Duarte. É lúdico. Você tem que ser professor, mas a gente está aprendendo uma coisa. Você não é para ser professor, você é para ser mais ou menos um palhaço na escola. Lúdico. Trabalhar com lúdico, porque o povo vai rir. Já observou que as qualidades de crente querem hoje? O cara dá uma risada, uma rosita, risada, né? Colgate, já ganhou. Já é o bonitão. Agora quando você leva a dizer, vem cá, vamos para as brecas, vamos aqui para o canto da parede e vamos dizer o que é de fato uma vida de um cristão, de um filho, de um pai, de uma esposa, de um esposo, de um pastor. Amém, meus queridos? E aí você vê que a gente simplesmente não quer nada de não. A gente só quer sim, mesmo que esse sim não reduza em nada. Eu vi uma mulher, essa semana, sexta-feira em Campinas, foi quinta, e ela
eu entrei numa loja, estava fazendo umas promoções lá numa loja muito chique em Campinas, e ela vinha me desculpa, um feixe de roupa. E eu com 2 pecinhas, né? Catei as mais baratas, que era em promoção mesmo. Isso é interessante, eu, homem, compro 2 peças, a senhora come um bocado, né? A gente gosta de ser, como é que diz, gosta de ser enrolada mesmo. Só dizer que tem um nome em promoção, de fato, as pessoas gostam de ser ludibriadas. Eu quero dizer uma coisa a você, muitas vezes na vida a gente dizer sim, mas cumprir o sim. E em dado momento a gente tem que receber o quê? Um não. Mesmo que esse não venha redundar em arrependimento. Esse filho fez isso. Ele disse não, mas tinha consciência e disse: eu preciso me arrepender. Eu preciso voltar atrás, eu preciso entender que eu preciso caminhar pelo caminho do arrependimento. Amém, meus queridos? E aí eu faço uma pergunta: que tipo de filho você é? O que vive de aparência e de desobediência? Ou você é o filho que vive de desobediência, porém de arrependimento? É muito mais prático, é muito mais light, é muito mais vantajoso sermos a primeira opção, o do sim. É verdade? Todo mundo vai gostar do pastor do sim. Vai visitar na casa? Vou. E a feira? Vai estar, não descomoda não, meu. Job já está embalando lá. E a bênção está chegando. Tudo é sim. O povo não quer nada de não. Mesmo que sim não corresponda. Meus queridos, é necessário a gente redefinir muitas coisas em nossa vida. Por fim, além de eu quero pensar, sou um filho que vive na aparência, na desobediência, sou um filho que vive na desobediência e no arrependimento, ou sou um fariseu religioso ou um publicano arrependido? E aí eu fecho com essa ideia de pensarmos se somos um fariseu religioso que se enquadra em quê? No primeiro filho. Do filho de quê? Diga, do filho do sim. E aí vem o publicano, que se enquadra no filho do não. Mas arrependimento. Por isso o Senhor deixou bem claro, diz assim, olha, dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Ele respondeu: não quero. Depois arrependeu-se e foi. Vocês sabem o conceito básico de arrependimento, né? Muitos eu já mostrei o que é arrependimento. É dar meia volta. Eu estar caminhando em direção à porta central da igreja, e quando eu vou ali, aí eu sou desnorteado, volto para cá. Eu errei o alvo. Aí eu dou mais meia volta e encontro o caminho certo. Ou seja, arrepender-se é mudar de rumo. Arrepender-se é quando eu digo sim e não vou. Depois entendo que eu tenho que dizer realmente um sim e ir ao mesmo tempo. Amém? E aí, meus queridos, Jesus faz esse paralelo entre a ideia do publicano e do fariseu, do que vive de aparência e de que aparentemente a gente não daria nada, mas que tem ação. E você vê o que ele diz aqui, olha. No verso 31, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precede no reino de Deus. Vocês estão observando a complexidade disso? Será se nós somos da aparência? Se antes de você ler esse texto aqui na íntegra, eu perguntar se você quer ser o crente da aparência, eu garanto a você que 90% desse eu quero ser do sim. É verdade? Mas esse do sim se enquadra no grupo de quê? Dos fariseus. O que eram os fariseus? Os religiosos. Os aparentemente perfeitos. Eu sempre digo que se existe um crente que eu tenho medo dentro de uma igreja, é o metido a religioso. É o metido, ao zeloso. Porque aquele que de fato aparentemente ser alguma coisa, dentro não é. E quem é o publicano? O publicano era aquele, na íntegra, no original, no sentido real, era aquela pessoa que cobrava impostos. Vem de público, de alguém que trabalhava com imposto.
e retirava do povo para dar a Roma. E era um povo mal visto. Se existem duas coisas dentro de religião, da cultura judaica que o judeu abominava, era o quê? Era o publicano, era o samaritano, era a ideia de quê? Da meretriz, ou seja, as duas profissões mais ruins para o judeu era publicano e meretriz. Aí Jesus vai e quebra o paradigma, jovens. Diz, olha, vocês são tão religiosos, são santos, eu quero dizer uma coisa, que essas desgraças que vocês estão dizendo aí, que é publicano e meretriz, estão mais perto do reino de Deus do que vocês. Dá para segurar um negócio desse? Dá para entender que a gente chega aqui, eu sou tão crente, mas aqueles miseráveis estão ali tomando cachaça, lá, como é que diz, na 1º de abril, estão ali, são os filhos das trevas, nós somos santos. É como Jesus disse, ô fariseu, tu entrasse aqui com o coração mais ruim do que aqueles que estão lá. Sabia disso? Porque Deus vai me medir e vai te julgar, não pela aparência do paletó, da gravata se é vermelha. É o coração, é aqui dentro. Amém? Não é capa de crente, não é Bíblia, é vida interior. E aí eu digo a você, tome cuidado a mim e a você diante disso. E aí ele diz o quê? Olha, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precederão além. Por isso que a Bíblia deixa bem claro, se a justiça nós tem que superar a dos publicanos, a dos fariseus, dos hipócritas, né? Dos escribas e fariseus. Ou seja, eu não posso ficar só no âmbito religioso, só no aparente, só simplesmente mas sim sem ação. Amém? E aí eu quero dizer uma coisa a vocês. Uma das coisas que eu mais ignoro nessa igreja é que muitos dizem sim, sabe, Jobs? Uma coisa que eu admiro em você, eu quero até tornar isso público. Tu é um cara que diz, Jobs, vamos fazer isso. Não, pastor, não posso. Eu prefiro dizer assim. Eu já contei muitas pessoas aqui. Pode contar, olha, daqui, ó, deixa que eu dou conta. Aí na hora do arroz, cadê o povo? Você procura os 4 cantos, tem 2 gatos pingados. Eu quero dizer a você, não prometa nada. Amém? Se você não pode cumprir. A Bíblia é clara, é categórica em nos dizer. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Se falar, sustente. Amém? Se disse a verdade, vá em qualquer instância, mas não seja um crente vira-folha. Amém? Um crente que tem uma posição aqui, outra acolá. Um crente que não sabe o que quer, ou seja, o cabo tem que ter uma posição. A palavra do Senhor é bem clara, seja assim, sim, não. Passando disso, é de procedência maligna. O crente tem que ter uma posição e caminhar dentro daquilo que ele entende que Deus tem na vida dele. Amém, meus queridos? E aí, ele diz, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precederão no reino. E aí eu queria encerrar, lendo com vocês Lucas 18, 9. Veja comigo, por favor, Romário. Lucas 18, 9 até o 14. Para nós fazermos o paralelo entre a figura desse filho que disse sim, desse filho que disse não, da figura do publicano e da figura do fariseu. Olha, aí eu vou me ater a outra parábola, que é a parábola do fariseu e do publicano, capítulo 18, verso 9 e 14. Eu queria que a igreja lesse, vamos lá? Só um minuto. Alguns que confiavam em quê? Em si mesmo. Observa bem, tinha confiança em si, né? Via de fato a confiança em si. E quando alguém confia em si mesmo, a primeira coisa que ele faz é desmerecer o outro. Eu não sei se vocês já observaram na sua caminhada de crente, aquele tipo aquele povo que mais ora, a hora olha para o cara quase desviado.
Meu joelho está encalejado. Não, se você ora, não é para dizer que está encalejado, não. Olha, eu sou uma mulher de oração, quando eu dobro, Jesus fala. E é obrigado a dizer isso? A Bíblia diz que quando a gente estiver orando, não diga nada. Quando estiver jejuando, quando você ofertar, ajudar alguém, esconda. Aí o cara bota nos 4 cantos. Dei uma calça jeans desbotada a Joninha. Né? Atenção e muita atenção. Uma feira para Carol. É assim que faz? Não. Mas o que é que faz o fariseu? Confiava em si mesmo, crendo que era justo o quê? E desprezava os outros. O que eu já vi de crente desse tipo, não está no gibi. Muitos. Que se denomina digno. E que olha para mim e para você, ó, com olhar altivo. Lá em cima, estou no altar. Mas eu não considero jamais, eu estou acima de vocês, numa questão geograficamente, mas em mérito, eu e você somos iguais diante do Senhor. Amém? Jamais criei essa ideia que pastor está acima de ovelha. Pastor simplesmente é um guia da ovelha. Mas ele não é o cabeça da ovelha, porque o cabeça da igreja só tem um, que é Cristo. Amém? O que tem de líder religioso querendo ser, como é que diz o Bambam da história, ele é tão insignificante como qualquer outro. Eu sou tão indigno de tomar essa ceia quanto vocês. Porque o fariseu se confia em quê? Em si mesmo. Amém? Prossiga, por favor, vamos lá. O 10. O 11. Escute bem, o fariseu de pé orava de si mesmo e para si mesmo. O centro desse fariseu era o quê? O eu. De si para si. O que a gente faz? Bíblia diz, porque dele, por meio dele e para ele são algumas coisas. É dele e somente dele. O fariseu, ele se colocou de pé, eu creio que, como diz o Matuto aqui no cara, intitelou assim, né? Quando alguém está com arrogância, o nariz é empinado, os peitos parece que incha. Ou seja, confiava em si mesmo. Era o cara do sim, era o filho do sim, mas não fazia nada. Porque confiava em si mesmo. Orava de pé para si mesmo, dessa forma. Olha como o cara era hipócrita ao extremo. Graças te dou. Ele usou quem? Deus. Te dou graça, né? Porque o quê? Não sou como os demais homens. E a gente ri desse povo, mas eu não me desculpe. Será que no nosso meio não tem nenhum fariseu? Será que no nosso meio aqui não tem nenhum que se enquadre dentro desses moldes? Eu te louvo, Senhor, porque eu não sou como aquele espírito de Pablo Avatar, né? Senhor, eu te louvo porque eu não sou. Queridos, é graça de Deus. Amém? Não somos melhores do que ninguém. Somos simplesmente fruto dessa graça misericordiosa. Isso a gente tem que compreender. E a gente tem que entender o que esse cara disse ao Senhor, né? Eu te dou graça porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. E aí ele justifica. Por quê? Jejum 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Pronto. Cumpri minhas obrigações religiosas. O que tem de crente nessa igreja congregação de Sumé, que são domingueiros, Jobson? Cumpriu. Olha, qual é o meu dever? Todo domingo está na igreja. É isso? Qual é o meu dever? É simplesmente orar, dizimar, tomei a ceia. Pronto, já cumpri minhas obrigações religiosas, sim, mas de crente não. Qual é a tua obrigação como um todo?
viver uma essência do Evangelho. Se tu quer morar no céu, também se não quiser, o problema é teu. Se tu quer simplesmente ser de aparência, dizer sim, não fazer nada, pode ter tranquilo que já está enquadrado aqui dentro. Agora, se você de fato quer entender o que é Evangelho, tem que se arrepender. Amém, meus queridos? E sabia que tem crente que está dentro da igreja que não se arrependeu ainda? Precisa se arrepender. E arrependimento redunda, como é que diz? Vai resultar em conversão. Ele é religioso, mas não crente. Ele pode ser farisaico, mas não nasceu de novo. Ele disse até sim, mas não fez nada. Amém? Mas eu preciso fazer parte do outro bando. Não sei tu. E aí, eu não quero ser fariseu. Eu quero andar no caminho da justiça. Amém? Aí agora vem o outro lado da história, o publicano. O publicano, estando de pé, longe, não ousava ainda nem levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, ser propício a mim. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que o quê? E aí eu faço quero que você, só um minuto, Adam, por favor, amém, não mexa no último verso, por favor, irmãos, o verso 14, eu queria que vocês estivessem comigo aqui, vamos lá, digo-vos, me diga, por que desceu justificado? Porque ele não se vangloriou. O problema do fariseu não foi dizimar, não foi orar, não foi jejuar. O problema do fariseu foi se exaltar. Quer cair? Se exalte. E eu te pergunto, será que a gente se exalta? Me diga. Vamos supor, trabalho um mês todinho e eu não digo, Jó, só obrigado. O pastor já nem me agrada. O pastor nem me viu trabalhar. A igreja nem reconhece os trabalhos pastorais. Estou fazendo para vocês? Não. Eu sei que é bom a valorização, mas mais do que valorização, a gente tem que quebrar o meu e o teu ego. Amém? Se eu quero subir, diz a Bíblia que o caminho meu é descer. Só que a gente, como eu disse a vocês, nós somos incorporados dentro desse contexto do mimimi, que eu me acho, todo não me toque. Porque não reconheceram, porque o pastor aniversariou e não deram uma placa de bronze com o nome reverendo. Que eu não elegi a ovelha top de 2018. Eu quero dizer a você que o meu caminho, o teu, é se humilhar. João Batista deixou bem claro, importa que ele cresça e que eu diminua. E aí ele diz o que? Aquele que desceu para a sua casa justificado, porque isso é o reino de Deus. E aí não queira você caminhar no reino desse mundo, mas no reino de Deus. Por fim, caminho para a plenitude. Mais uma vez, o que Deus vê em mim, o que Deus vê em você. E o que eu gostaria que Deus visse em mim e em ti, é que Deus possa ver em mim e em ti, não a figura de um fariseu, com mera aparência de santidade, mas de um filho arrependido, com o coração limpo e com um exterior que exterioriza tal limpeza. Amém? Alguém pode dizer, eu sou limpo e pronto. E o que Deus quer é o coração. Se o meu coração é limpo, o meu exterior é limpo. Amém? Se eu limpo o interior, o exterior se torna resplandecido. Amém? Que Deus possa ver em mim e ter um coração de um crente arrependido. De um filho que muitas vezes diz não, mas que o propósito é dizer sim na prática. Diga, eu quero não meramente falar o sim. Eu quero
viver o sim de Deus na minha vida. Você pode aplaudir. Amém? Em suma, esqueça tudo isso. E nunca, tudo que eu disse pode esquecer. Mas lembre só dessa frase. Apenas. Não simplesmente falar o sim, mas viver o sim de Deus. Vamos lá? Não apenas falar o sim, mas viver o sim de Deus na minha e na tua vida. Deus te abençoe. Se coloque de pé, por favor.